Olá, amigos, muito boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Carolina Cunha, que realmente tem umas experiências de arrepiar para dividir com a gente, né? Inclusive experiência sobrenatural num shopping aqui de Belém e outras histórias mais que eu vou deixar ela mesma contar para vocês, realmente coisas assim. é, que não é qualquer pessoa que conta com essa tranquilidade que é peculiar a Carolina. E fica aí, claro, deixa teu like se tu gostares desse vídeo, no final compartilha que isso não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Está começando o Pode Arrepiar de hoje. Bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria aqui de agradecer, né, de falar das empresas que nos ajudam a manter no ar este programa, os nossos patrocinadores. E falando em patrocinadores, chegou aqui a nossa pizza da pizzaria Padrão da Massa. Carolina, eu sei que tu já ouviu falar dessa pizzaria que fica em Ananindeua, na cidade de Nova 5, mas tu já provaste essa pizza? Ainda não. Mana, tu vai ver a diferença entre ouvir falar e provar, porque essa pizza é uma delícia e, claro, é uma cortesia aqui, é uma parceria da Pizzaria Padrão da Massa aqui para nós. E eu gostaria muito que tu provasse essa pizza. Por favor, me traz teu prato aqui que eu faço questão de te servir. Mano, pensa numa pizza Obrigada. gostosa. Pensa numa pizza gostosa, essa pizzaria da Padrão da Massa. Obrigada. Anteriormente eu tinha dito que eles entregam na região metropolitana de Belém, tá? Não, eles não entregam, eles entregam. Atualmente eles estão entregando na cidade de Ananindeua, por enquanto, porque eles prezam pela excelência no tempo da entrega, né? Então, além de eles fazerem uma pizza gostosa, eles prezam por atender o tempo que eles prometem para os clientes. Então, mano, pede essa pizza, prova, faz como a gente prova. Se eu pudesse, eu te serviria também. Depois tu vem aqui e comentas o que tu achaste dela. Eu não vou deixar o nosso diretor Gabriel de fora disso. Ah, não, Gabriel. Mano, traz aqui, mano, a tua... Eu sei que como tu gostas muito de pizza, se tu me permitir, eu vou te deixar logo aqui 2 fatias, tá? Porque depois tu vai ficar com vergonha de querer interromper e não sei o que mais. Então, por favor, prova essa pizza depois. Tu me fala o que tu achou também, Gabriel. É claro, eu vou tirar aqui a minha fatia, né? Eu vou tirar, vou deixar aqui. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai detonando essa caixinha de pizza aqui. Carolina. Eu queria também, além da pizzaria Padrão da Massa, eu queria agradecer aos nossos outros patrocinadores. Então, quero agradecer a Cachaça Fazenda Santa Maria, ela é produzida na cidade de Abaetetuba, e todo mundo sabe que Abaetetuba, eu não vou dizer que é a cidade, mas é uma das cidades do Brasil que melhor produzem cachaça. Sabia disso, Carolina? Não sei se tu gosta de... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de cachaça. Não sei se tu gosta de provar e tal, de vez em quando, ou não. Não gosto muito, mas a Mas, gente sabe da fama, né? pois é, tem a fama de produzir cachaça boa. Então, se tu queres uma cachaça de qualidade, é a Cachaça Fazenda Santa Maria. Tem a de jambu, que treme o berço. Tem aquela tradicional branquinha. Tem várias. Tem a bananinha. A minha esposa gosta de beliscar a bananinha. Olha que ela Essa não gostava de bananinha faz cachaça sucesso, nasa. né? Oi? A bananinha faz sucesso. A bananinha faz sucesso, Faz né? sucesso. Pois é. Então é isso aí. Cachaça Fazenda Santa Maria. Se tu não conheces, prova que tu vais gostar. Casa Nobre, materiais de construção. Gente, a Casa Nobre, ela fica em Abaetetuba também, mas atende aí as cidades vizinhas. Então, se tu vais reformar, construir, entra em contato com a Casa Nobre, porque além de um preço muito bom, o atendimento deles é nota 10. Eu vou deixar o telefone deles aqui na tela, caso tu queiras, tu te interesses em conhecer, dá uma ligada, faz uma pesquisa sem compromisso, lá com o meu querido irmão Fladilson Nobre. Consultório do Dr. Arão Tadeu. Minha mana, eu vou te falar uma coisa. Pensa num médico, num dentista, desculpem, num dentista da mais alta qualidade, é esse Dr. Arão Tadeu. Ele é especialista
em facetas dentárias. E ele atende adultos, crianças. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Se tu queres conhecer um dentista, viu, Carolina, de assim, paciente, cuidadoso, um cara que conhece, procura o Dr. Arão Tadeu. Ele trabalha em Belém, ali no bairro de Batista Campos. Vai estar aqui também o Instagram dele, o contato dele, caso a galera queira entrar em contato, conhecer o Dr. Arão Tadeu. E por último, a gente não poderia deixar de falar aqui do nosso querido Charles Torres e a sua empresa Sebo e Companhia. Eu acho que tu gosta de ler. Gosta de ler? Curte uma leitura? Depois eu vou te dar o contato aqui da Sebo e Companhia do meu amigo Charles Torres. Eu conheci o estoque dele. Ele tem mais ou menos uns 20 mil títulos, se ele não tiver mais, de tudo que é assunto que tu imaginas. Por exemplo, esses livros didáticos, que muitos ainda são atuais, né? Que a galera procura aí, às vezes, que está caríssimo. Ele tem lá um preço muito bom. Livros ligados à religião, espiritualidade, diversas religiões, não só a religião cristã, né? Mas a doutrina espírita. Enfim, ele tem ali uma de literatura brasileira, paraense. Ele tem livros de histórias sobrenaturais, que são os meus preferidos, né? Livros de terror. Então, Sebo e Companhia do Charles Torres, além de ter livros muito variados, o preço dele é muito bom. Então, é isso aí. Agora a gente vai partir para a nossa conversa de hoje com ela, a Carolina Cunha. A Carolina, ela é formada em publicidade, estética e gestão de pessoas. E ela passou por, eu diria até pelo volume que ela me contou aqui, muitas experiências sobrenaturais, galera. Ela passou aí ao longo da vida dela. Claro, acho que ela não vai conseguir contar tudo nesse bate-papo aqui, mas alguma coisa ela vai compartilhar. Eu, inclusive, separei aqui alguns temas entre os temas que ela contou para mim e vou pedir para ela dividir agora aqui com vocês. Carolina, muito obrigado, boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente e seja bem-vinda ao Pode Arrepiar. Gente, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. E eu agradeço poder dividir essas histórias com vocês todos daqui. Ok, eu queria começar logo por esse assunto aqui, que me chamou a atenção logo quando nós conversamos. Uma das coisas que me chamou a atenção nas histórias que a Carolina me contou foi uma experiência que ela teve num shopping. Claro, a gente não vai falar o nome aqui, mas foi um shopping no centro de Belém. É isso? Tu podia contar pra galera o que aconteceu, Carolina? Foi no shopping, foi ano passado, né? Eu fui contratada ali começo de setembro para ser gerente ali desse shopping, né? Numa loja lá no segundo piso desse shopping lá pelo centro, né? Então, assim, como gerente, eu não tinha um horário específico para entrar ou para sair da loja, né, que eu trabalhava. E eu tive que substituir lá dentro, que eu fiquei sabendo que eu tinha que substituir, na verdade, a folga das duas meninas da recepção, né, que tinha uma que entrava mais cedo e saía metade da tarde, a outra entrava metade da tarde e saía já pro final, né, pro fechamento. E essa que sempre ficava, né, pro final, ela ficou doente, ficou de atestado uns dias e eu tive que substituí-la. Né? Na primeira noite foi tranquilo, porque uma das meninas ficou, eu só trabalhava com mulher lá, né? Uma dessas meninas ficou comigo até o fechamento, foi tranquilo. Mas a partir da segunda noite, que eu tive que ficar até o fechamento, eu ficava sozinha, das 8 até as 10, na loja. Né? As últimas meninas iam embora por volta de 8 horas, mais ou menos, né? E eu saía e eu ficava nessa loja para cumprir o horário de fechamento da loja mesmo, por causa do horário do shopping. Apesar de muito dificilmente aparecer algum cliente ali. Nessa loja, a gente tinha um mezanino, né, que ficava já lá pro final dessa loja que a gente trabalhava. E lá em cima era um mezanino feito de uma cobertura assim de uma madeira bem fininha, só que é uma madeira que faz bastante barulho. E o mezanino, ele era com carpete em cima, né? Todo encarpetado até embaixo. Só lá embaixo que não. Então, assim, era uma regra de lá você ter que verificar se estava tudo no lugar, estava tudo certinho antes de ir embora
e desligar todas as luzes, desligar o ar-condicionado e tudo. Lá no local que tem como é que fala? Os interruptores, né, que ficava perto desse mezanino. E assim, na primeira noite que eu fiquei só, eu ouvi uns passos para cima, né, uns passos como se tivesse alguém andando por lá, e eu fiquei imaginando, mas poxa, acho que já todo mundo foi embora, né, mas eu vou lá olhar. E eu, com muita coragem, fui lá olhar e não tinha ninguém. Eu fiquei, deixa pra lá, né? E no outro dia eu fui perguntar para uma das moças que trabalhavam lá comigo se ela já tinha ouvido. Não, porque todas elas saíram antes, né? E todas elas saíram na hora que ainda tinha muita gente naquele espaço que eu trabalhava. Então elas não ficavam nenhum momento sozinhas ali. Passou-se os dias e eu sempre tinha uma noite que eu substituía alguém para ficar até o fechamento. E assim foi indo, os passos sempre ali, sempre ali. Teve um momento que eu perguntei, né, para uma delas, que já tinha voltado, já testado e tudo. E eu perguntei para uma delas se ela ouvia. Ela falou, olha, eu ouço, mas eu ponho uma música mais alta, que tu podia colocar música no computador, eu ponho música mais alta e eu deixo para lá. Tudo bem. E eu fui perguntar pra dona, né? Porque era um casal, mas era a moça que era dona, assim, que tomava mais à frente. Eu fui perguntar pra ela, o que a senhora acredita? A senhora tem alguma religião? Tenho. Eu sou batista. Eu falei, olha, tem como a senhora pedir pra vir um pastor aqui, ou, não sei, alguma coisa pra vir benzer, ou vir orar aqui no estabelecimento? Porque eu ouço muitos passos à noite, nesse mezanino. Ela, não, é coisa da tua cabeça. Já estava Tem incômodo, nada. né? Para tu pedir pra ela chamar um Já. pastor, já estava muito incômodo, né, Carolina? Já, porque era assim, era muito passo e era o tempo todo. E eu comecei a ficar com medo daquilo, assim, de verdade, porque os passos não estavam mais ficando só naquela parte de cima do mezanino. Eu já estava ouvindo os passos descendo pela escada. Cheguei uma noite que eu ouvi 3 passos, assim, 3 passos pesados. Sabe quando a gente, assim, tá andando, ou olhando no celular, ou distraído alguma coisa, a gente vai descendo a escada um pouco mais devagar? Eu ouvi esses passos, assim, tipo, uns 3 passos, assim, mais devagar na escada. Aí eu fiquei, assim, isso tudo que eu tô contando, assim, já era no momento que já não tinha mais ninguém, era só eu ali. Aí eu ficava, assim, pensando, eu falava, meu Deus, será que é coisa na minha cabeça? Mas não pode ser, gente, não pode, porque a outra menina que fica à noite, ela diz que ouve, mas ela deixa pra lá. Só que aquilo realmente me incomodava. E eu ficava ouvindo aqueles passos, eu ficava com medo de desligar as luzes, que ela ficava na entrada dessa escada que ia pro mezanino. Eu ficava com muito medo de ir ali. Com medo mesmo, né? Tanto que eu mandava mensagem para um grupo de amigas minhas que eu tenho, né? Eu mandava mensagem e falava, gente, eu tô ouvindo passos aqui. Tá uma coisa estranha, porque eu sempre ia assim olhar para verificar se não tinha mais nenhuma das meninas que trabalhava lá, já realmente todo mundo saía e tinha que passar por mim para saber o horário que ia embora, né? Porque eu estava lá como gerente, então eu tinha que saber esse horário de entrada e saída. E realmente todas tinham ido embora. E sempre tinha passo, sempre era alguma coisa correndo ali em cima, e lá em cima não tinha nem como correr, porque o piso ele não estava certinho, nivelado. Ele estava um pouco mais baixo, aí ficava nivelado e mais baixo um pouquinho. Então não tinha como Lá correr. no mezanino. Lá no mezanino. Não tinha como correr. Se a pessoa corresse, podia até de repente cair alguma coisa. Não tinha de jeito nenhum como correr ali em cima. Era muito frágil aquele piso do mezanino. E eu comecei a ficar assim, gente, tá, vou ver se é coisa da minha cabeça. Vou na loja ao lado para saber se de repente pode ser um barulho reflexo da loja ao lado, né? Pode ter um mezanino e tal. E eu fui lá e não tinha o mezanino. O mezanino, eles tinham uma parte que ficava para trás da loja, mas não chegava para fazer um reflexo de barulho para lá, para onde a gente ficava. E a outra loja ao lado, era uma loja bem maior, não tinha nada assim perto, era só parede mesmo, né? E a parede deles tinham roupa, um monte de coisa, porque a parede deles era um corredor que já era para fazer o pagamento, então não tinha como fazer esse reflexo desse barulho lá para esse mezanino. E ficava nisso. E foi até engraçado, porque teve um dia que eu mandei mensagem pro meu amigo, eu falei assim, olha, tá demais aqui, eu tô com medo, tu tens como vir um pouco antes aqui, vem e fica aqui comigo, porque eu tô com medo disso. Ele falou assim, não, faz o seguinte, começa a filmar.
né? Filma, vai filmando, e de repente pode aparecer alguma coisa na filmagem. Eu falei, mas eu não quero ver. Mas eu tô com medo, eu não vou querer ver. Ele, não, tá bom. Aí teve um dia que ele foi um pouco mais cedo, ficou comigo lá até o horário do fechamento, e eu já fiquei mais tranquila. Mas teve um outro momento, assim, dentro deste shopping mesmo, né? Nesse dito mezanino, que, assim, quando a última menina já ia embora, eu sempre pedia para ela desligar a luz lá de cima, porque só tinha uma luz que só ligava lá em cima. Então, eu não tinha coragem de ir sozinha lá. Então, todo mundo desligava, ou então, enquanto ainda tinha movimento, eu mesma ia lá e desligava, e voltava para não ter que subir aquela escada, porque a impressão que eu tinha é que quando eu fosse subir aquela escada, eu ia dar de encontro com alguém. Então o foco era ali no mezanino. Era basicamente ali naquele mezanino. Tu encontraste alguma explicação assim para acontecer isso lá no mezanino? Olha, rato não tinha, porque dedetização ali era quinzenal, né? E como era uma loja, eu não posso falar a especialidade da loja, porque são poucas que tem ali naquele shopping. Mas então tinha uma higiene muito grande ali dentro, né? Então não podia ter rato, barata, tinha que ter sempre um Tu não controle. encontraste uma explicação lógica Não para tem. isso? Não E aí tem. vamos para a parte espiritual, paranormal. Tu achas que era alguma entidade espiritual mesmo que estava ali por alguma razão presa? Acho que repetindo, né? Porque vocês ouviam sempre a mesma coisa, Eu tenho praticamente. certeza. E assim, espiritualmente, tem alguma explicação, assim, por exemplo, tu tens conhecimento de alguém que foi a óbito lá dentro da loja? Na loja não, mas no local do shopping sim. Tu já tem histórico lá Tem de óbito histórico. dentro do shopping. Tem. E aí tu acha que isso pode estar ligado a esse fato? Esse ou esse? Foi mais de um? De um óbito? Foi. Bem mais de um. Bem mais de um. Bem mais de um. E aí tu acha que de alguma maneira essas pessoas que se foram ali dentro acabam... Então, se vamos dizer, se o teu raciocínio estiver correto, isso deve acontecer em outras lojas também, né? Acredito que sim. Chegasse a conversar, por exemplo, com algum... Eu sei que vida de quem trabalha no shopping é muito corrida, né? Mas não sei se tu já teve tempo de sentar, de repente, na praça de alimentação com alguma colega ou algum colega de outra loja e falar sobre isso. Chegasse a sondar se acontecia em outros lugares ou tu não teve interesse? Não, de outras lojas eu não cheguei a falar nada, porque assim, até a gente não consegue ter muito contato com as pessoas de outras lojas, né? Mas eu cheguei a sondar, no caso do barulho, para saber se era realmente alguma coisa da minha cabeça. Eu entrei na loja do lado, né? Ao lado, e fui perguntando para as meninas e tudo, ver se tinha algum mezanino, alguma coisa que encostasse na parede da nossa loja, né? E não tinha. Não tinha. Não tinha. E Mas- na outra loja também não. Mas elas também não chegaram a te dizer, olha, acontece aqui também e tal. Não. O que não significa que não acontecia, né? É. Porque as pessoas são muito discretas em relação a isso, né? Ainda mais comércio, eles têm medo, tipo assim, que as pessoas não frequentem mais a loja, porque a Afastar loja, o né? cliente. E mal eles sabem que tem gente curiosa que iria só por causa disso, né? Mas o pior de tudo foi, assim, pra mim, um dia desses fechamentos, né? Eu não tinha problema algum de ficar lá enquanto as meninas estivessem lá trabalhando. Não tinha problema. O meu problema era ficar só, realmente, naquele ambiente. Mas, assim, o que foi pior pra mim foi nesse dia que eu tava sozinha e eu tenho meu celular, né, normal, particular, e o celular, no caso da loja, que tu ficava respondendo, os clientes e tudo ficava lá no WhatsApp. E lá quando você entra, assim, tem tipo, você entra na loja, você necessariamente tem que dobrar para cá, pro lado esquerdo. Quando você dobra, você já dá de cara com a recepção. Que eu ficava lá com as meninas e ficava no dia que eu tinha que fazer o fechamento, né? Tinha um balcãozinho um pouco elevado, o computador ficava aqui. E eu só conseguia enxergar quem entrava se eu ficasse olhando por cima, eu conseguia enxergar. Se não, se eu ficasse assim normal, eu via a pessoa se aproximando, mas se eu ficasse de cabeça baixa, não tinha como. Então, nesse dia, já estava bem perto do fechamento. Eu estava com meu celular virado assim para cima, ele tem essa película escura, né? Então, ele estava desligado só com a película virada para cima. Então, logo em cima de mim tinha uma luminária e dava para ver bem, né, a luz da luminária na tela do meu celular. E estava aqui respondendo as mensagens das clientes enquanto não fazia o fechamento. E aí, eu aqui de cabeça baixa. E aí entrou pela porta, eu ouvi os passos, né, de como se fosse uma pessoa entrando
mas assim, andando um pouco devagar. Como se estivesse procurando alguma coisa, procurando alguém. Aí eu entrou, veio ouvindo aqueles passos, ouvindo. E aquilo pra mim tava tão, assim, era tão nítido que eu tava aqui mexendo no celular. Quando eu olhei pro meu celular, eu vi esse contorno como se fosse um homem, olhando por cima do balcão. E eu vi na tela do meu celular. Tanto que eu olhei pra cima, oi, boa noite, e já ia perguntar, posso ajudar? Caramba. Não tinha ninguém. E tu? Te arrepiou? O coração para uns segundos, a gente fica com muito medo. E de repente eu me levantei assim da mesa, muito assustada, e olhei, porque de repente poderia, né? A gente pensa, tentar colocar no modo racional tudo que a gente pode, para depois jogar para essa parte, né? Então eu olhei por cima do balcão, que de repente poderia ser algum amigo meu que veio me visitar na loja e estava abaixado lá, foi para me dar um susto, alguma coisa. Eu olhei por cima assim, falei, não tem ninguém. Aí virei pro lado onde estavam as salinhas, que tinham salinhas, né? As salas são todas fechadas, não tinha ninguém. Aí eu saí de lá, eu falei, meu Deus, será que de repente foi até uma criança que entrou por curiosidade, porque, né? Tu não tava conseguindo acreditar. Eu tava procurando uma explicação lógica, né? Que eu acho que é normal do ser humano procurar uma explicação lógica antes de falar, não foi alguma coisa sobrenatural. Aí eu cheguei perto da escada pro mezanino, eu olhei, já tava tudo apagado, eu olhei assim, eu falei assim, não vou subir. Aí eu voltei. E eu já tava ficando muito nervosa, porque eu vi esse contorno de um homem que parecia um homem. E eu peguei e mandei mensagem para as minhas amigas. Eu falei, gente, acabou de acontecer isso, isso, isso. As meninas, calma, calma, fica calma. E esse dia, assim, pra mim foi o pior dia de todos. Pior noite, na verdade, né? De Caramba, todos. Carolina. Tu sabes que eu não tô lembrado assim, eu não tenho certeza 100% que era nesse... Porque eu sei, né, de que shopping ela tá falando, a gente não vai poder falar o nome aqui, mas eu sei. Creio eu que sim, tá? Creio eu que sim. E é uma história tão impressionante quanto essa, que uma moça me contou que ela trabalhava numa empresa lá no parque de alimentação desse shopping e houve um problema ali na caixa de gordura e por alguma razão ela foi obrigada a ficar até mais tarde. Ela tinha um cargo lá, não sei se ela era gerente ou algo assim, e ela tinha que ficar até mais tarde acompanhando lá a obra, porque foram umas pessoas para lá para ajeitar. E aí o shopping já tinha fechado. O shopping já tinha fechado, já era tarde. Já era tarde da noite. Já tinha passado da meia-noite. E aí aparece um segurança circulando por lá, ela dizendo ela um segurança simpático e tal, conversador, né? Ele foi na primeira noite, eles trocaram uma ideia, conversaram rápido, ele foi embora. Na noite seguinte, ele apareceu de novo, porque ela continuava lá, o problema não tinha sido resolvido totalmente. Eles conversaram mais uma vez. E aí, no outro dia apareceu por lá um segurança, só que já no horário normal deles circularem por lá, né? E ela estava lá ainda, já estava fechando, ela estava por lá. E aí ele falou assim, meio que na brincadeira para ela: vocês trabalham até tarde aqui, né? Esse teu trabalho aqui vocês dão um duro aqui, hein? Aí ela falou assim, e vocês que de madrugada ainda estão circulando por aqui? Aí ele falou assim, negativo, de madrugada não. De madrugada a gente fica, tem segurança lá na entrada, mas aqui a gente não circula mais por aqui. Aí ela falou, mas quando não circula? Você estava aqui, teu colega passou 2 dias aqui conversando comigo. E aí, Carolina, o cara ficou intrigado, porque, segundo o que ele falou para ela, isso não era normal. Segurança de shopping, depois que fecha, ele também não fica mais por lá, né? Quando vai todo mundo embora, eles vão embora também, só ficam lá nas entradas. E aí ele ficou intrigado e falou, vem cá, mas como era essa pessoa? E ela descreveu. Quando ela descreveu o cara, que ela disse, não, é um cara simpático, assim, assado e tal, descreveu o cara todinho para ele, né? Ele falou, não pode. Ele conversou contigo? Conversou 2 dias aqui, por quê? E aí o cara falou um negócio que deixou ela arrepiada e motivou ela a me contar a história, né? Ele disse, cara, esse cara que tu tá dizendo aí é o fulano, ele morreu na pandemia. Ele morreu na pandemia. Não é possível que tu tenha visto ele. Gente. Tu já pensou? E foi nesse mesmo shopping aí.
Quer dizer, realmente é algo... Qual é a tua opinião, né? Tu saiu de lá por causa disso? Não. Tu saiu desse trabalho por causa desse fantasma lá no mezanino ou por outra razão? Não, foi por contrato. Eu trabalhava por contrato, né? Mas, assim, eu posso falar assim que eu dou graças a Deus de ter saído. Porque aquilo tava mexendo comigo, assim, num nível que tava já, assim, me incomodando Já muito. estava te desequilibrando isso? Já, Já? com certeza. Porque tu não tem Impressionante. paz para trabalhar, né? E fica muito difícil trabalhar assim, achando que alguma coisa vai aparecer de repente, que tem alguma coisa te olhando, te vigiando, ou não sei, Com né? certeza. Bom, saindo do shopping, eu queria que tu contasses para a galera também sobre a tua experiência no apartamento mal assombrado. Isso não foi aqui no Pará, foi? Não, foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte? E o Uhum. que aconteceu? Nossa, aconteceu tanta coisa ali, tanta coisa. Se um dia tu puderes viajar para ali, passar uma noite naquele prédio, tu vais ver o que tudo acontece. Até quem não acredita passa a acreditar em sobrenatural quando vai para lá, Nossa, então o bicho pega porque, lá. nossa, demais. Conta aí pelo menos assim os mais que te deixaram mais impressionada. Olha, o que aconteceu de mais pesado enquanto eu estava dentro do apartamento foi assim, na época eu tinha um namorado, né? A gente já estava namorando um tempo. Então, de vez em quando, ele ia lá para casa para a gente dormir. E o que acontecia? É um prédio bem antigo. A gente abria, no caso do meu apartamento, ele era no nono andar, a gente abria a porta, aí já vinha a sala, uma sala bem grande, e no final era uma janela, só que aquelas janelas antigas, que é toda de vidro, do chão até, né, o teto. E aí dobrava para cá, para a direita, uma pequena cozinha, um banheiro e o quarto, que também era a janela igual. E a gente foi dormir e tudo, a gente começou a conversar na cama, né? Ele veio de um ensaio, ele tinha trazido uma guitarra, se eu não me engano. E escorou, assim, a guitarra fechada naquela capa, né? Aquela capa, e escorou na parede. E a gente conversando, de repente, eu ouço um barulho vindo lá da sala, como se fosse um papel rasgando. Eu falei pro meu namorado, eu falei pra ele assim, será que tem rato aqui no apartamento? Ele falou assim, mas como é que pode ter rato no teu apartamento? Tu mora no nono andar. Pra esse rato subir aqui vai ter que fazer muito trabalho, né? Aí eu vi aquele papel rasgando. Aí eu falei assim, não, vamos olhar, porque só pode ser rato com um barulho desse, um papel rasgando. Aí a gente saiu do quarto, pegamos uma vassoura e fomos pra sala, né? Que era a sala e cozinha, tudo junto. E devagarzinho, olhando pra ver se a gente achava, se tinha rato e tudo. E a gente ouviu esse papel rasgando de novo, que era embaixo, era um cômodozinho, tipo um armáriozinho embaixo da televisão, que ficava no cantinho da janela. Aí eu peguei e liguei a luz, né? E eu falei assim, olha, tu abre esse armário, ele com a vassoura na mão. E se tiver alguma coisa, tu mata ali. E ele abriu o armário. E não tinha nada no armário, não tinha papel, não tinha rato, não tinha nada. Nada. A gente falou assim, isso é impressão nossa, vamos voltar, né? Pra gente vai dormir. Voltamos pro quarto. Começamos a conversar e tudo de outros assuntos. E passou um tempo, a gente ouviu, tipo, alguém dedilhar a guitarra, né? Um barulho, assim, de algumas cordas da guitarra. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu falei assim, tu ouviu? Ele ouviu. Eu falei assim, deve ser nada. Vamos continuar conversando que a gente vai dormir e tudo. E a gente continuou conversando. Só que também a gente ouviu como se a guitarra tivesse caído no chão, porque fez um barulho muito grande. A gente realmente se assustou. Não podia ser vizinho, por exemplo, de apartamento ao lado? Não dava pra ouvir o barulho assim. Não. Porque era um barulho muito forte e dava pra perceber que era um barulho de dentro do Esse apartamento. prédio era um prédio antigo? É um Ou prédio é um antigo. prédio É um antigo, né? prédio muito antigo. Muito Então deve antigo. ser aqueles apartamentos amplos, né? Com paredes mais grossas, com É. certeza, né? Só que são muitos, assim, muitos apartamentos, de um do lado do outro, né? Bem juntinho. Só que a configuração do apartamento é diferente. Tem apartamento que é duplex, tem apartamento que é que nem o meu, normal, um apartamento. Tem apartamento de 3 quartos, 4, o meu era só um. Né? Então eu ouvi esse barulho e ele ouviu também. E a gente se assustou, que a gente se levantou da cama. Falei assim, gente, como é que pode ter caído? Né? Vamos lá olhar. E ele, mais corajoso que eu, não queria olhar.
né? Eu também não queria olhar e a gente ficou, vamos olhar, vamos, não vamos. Mas ele tinha pelo menos, sei lá, uma guitarra lá que ele pudesse estar desconfiado que caísse? Nem isso ele tinha. Ele tinha Ele a tinha? guitarra. Ele Tava achava que podia ter encostada, caído. que tinha caído, porque fez um barulho muito grande. Só que Entendi. quando a gente chegou para realmente, a gente criou coragem para ir lá olhar, a guitarra tava lá no lugar. Não tinha como alguém ter dedilhado a guitarra, porque só tava nós dois no apartamento. Não tinha como a guitarra ter caído e ter levantado sozinha, porque só tava nós dois no apartamento. Então a gente ficou com muito medo. A gente voltou correndo pro quarto e se trancou. Ou seja, tinha uma visagem dedilhando ali, tocando a guitarra do teu namorado. Acontecia muita coisa ali, muita coisa. Já aconteceu de eu estar sentada na sala, né? E ouvir passos pelo corredor. E quando eu olhar por debaixo, assim, que dava pra ver, né? No finzinho, assim, da porta, ter 2 pés, assim, parados na minha porta. Como se tivesse alguém que fosse bater a campainha. E eu fui lá olhar. Eu olhava, assim, vinha aquela sombra. Falei, não, vou lá olhar. E eu, como outras vezes eu já ouvi passos lá, e lá abri a porta e não tinha ninguém. E não tinha ninguém esse dia também. E E era tipo, sempre assim. ali tu devia estar por contrato, né? Tinha um tempo pra estar ali. Um ano. Um ano. Uhum. Teve vontade de sair antes? Sim. Quando acabou o contrato, tu saiu? Eu saí, eu comecei a fazer a mudança antes, né? Uns meses antes eu já comecei a me mudar, porque eu queria chegar o dia do contrato já estar fora dali daquele apartamento. Diz que quem mora em lugar assim, não é sempre, mas às vezes acontecem coisas tipo a pessoa adoece. Mas isso é comum, isso é muito comum. Pode até não ser sempre. Pode até não ser uma regra, mas é quase uma regra. As pessoas adoecem, têm problemas financeiros, têm problemas emocionais por conta das energias que estão por ali atormentando, perseguindo, perturbando. Isso chegou a acontecer contigo? Olha, o que acontecia muito, assim, era algumas confusões, assim. Eu não cheguei a ficar, assim, doente. Eu gripei algumas vezes, mas foi coisa leve, né? Mas mais brigas, desentendimentos, né? A minha família ia me visitar pra lá e de vez em quando saía uma briga. Isso A era gente não incomum. Era incomum. era. Não era normal, isso não era Não, normal. não é normal, assim, pra gente, né? Porque a gente sempre foi muito de conversar e tudo. Então eu ficava sempre muito tempo afastada e eles vinham me visitar. Só que quando eles vinham me visitar, não dava 3 dias que estava em casa, a gente já começava a brigar. Assim, discussão, né? Essas coisas. Tinha bastante. E pesadelo? Tu tinhas pesadelo? Às vezes. Ali com o Às apartamento, vezes. vendo alguma coisa? Era vendo, era ouvindo. É muito difícil aquele prédio. É muito difícil. E a vizinhança? Olha, eu não cheguei a conhecer meus vizinhos de nenhum lado, porque todo mundo é muito reservado ali dentro, né? Mas assim, todo mundo também tem muito medo. Porque é normal tu ouvir passos no corredor, tu abrir a porta, não tem ninguém no corredor. É normal tu ver sombra no apartamento e só tá você sozinho Que ali. prédio é esse? Tu não falou o nome, né? Não, mas Pode pode falar? falar. Se quiser falar. É o JK, JK, lá em Belo Horizonte. lá em Belo Horizonte. Então, a galera que está assistindo, se conhece alguma história de lá, comenta aí. Tu sabes que tu me lembraste, eu tenho um amigo aqui, né? É o professor Elias, ele mora em Santarém. Então, eu já contei a história dele aqui no canal. Ele alugou um apartamento mal assombrado, antigo. Esse prédio é antigo, né? Muito. Antigo lá em Santarém. E aí, cara, ele chegou a perguntar para a corretora, vem cá, aqui não tem visagem, algo assim, né? E a corretora disse que não, cara, claro, querendo alugar o apartamento, né? E, mano, tá a história dele aqui no canal. Não vou contar a história, mas pensa num apartamento visagento. Eu lembro dele dizer que os vizinhos reclamavam de arrastar de móveis, e ele morava só. E era arrastar de móveis quando ele não estava em casa, entendeu? Acontecia muita coisa lá. E, cara, me lembrou isso aí, né? Eu nunca morei num apartamento assim, mas eu imagino que seja um tormento para a pessoa, né? Porque deve acontecer muita coisa fora do normal, né? E não só dentro do apartamento, mas no prédio todo, né? O prédio todo tem relato. Todo, né? Tem relato lá. Mas tu descobriste isso, se não foi conversando com a vizinhança, como foi que tu descobriu que tinha outras histórias pesquisando e tal? Não, porque eu tinha um amigo também que morava lá, só que ele morava no 5º andar. E com ele também aconteciam coisas assim. Ah, acontecia no apartamento dele também. Ele também ouvia os passos no corredor. Ele também via as sombras, esses vultos, né?
Tu sabes que aqui Era... em Belém tem um prédio que tem essa fama, né? Que é o Manuel Pinto. Uhum. Só falar que acontecem umas coisinhas lá também. Bom, e essa experiência, tu tiveste uma experiência de quase morte, é isso? Tive. Como foi isso, menina? Gente, isso já faz uns 15 anos, mais ou menos. Já tem um bom tempo, É o chamado né? EQM, né? É. Foi no hospital aqui também, né? Conhecido aqui de Belém, que já teve alguns relatos, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, eu tive uma intercorrência, e aí eu acabei tendo que fazer outras cirurgias em cima dessa, né? Então, como a minha mãe brinca, né? Ficava naquele vai, não vai, né? Vai morrer, não vai. Vai morrer, não vai pra frente ou não, né? Então, ficava assim. E eu fiquei mais ou menos uns 15, 17 dias, não sei te precisar exatamente porque eu estava em coma induzido, né? Então eu realmente não lembro o tempo exato que eu fiquei. Mas no hospital eu fiquei 2 meses, né? Contando da entrada, das cirurgias e tudo até sair, eu fiquei esse tempo todo lá. Um bom tempo. Teve um caso que aconteceu comigo que já, assim, eu lembro que eu tinha saído. Porque assim, você faz a cirurgia, logo após a cirurgia, dependendo da cirurgia também, né? Eles te põem num CTI para você se recuperar aquelas 24 horas e depois te mandam pro apartamento, né? Você se recuperou, você vai para lá. E aí eu fui, fiz a cirurgia, né? Já tava na parte da intercorrência, da cirurgia que deu intercorrência. Eu fui, fiquei lá na CTI. E eu comecei a sentir muita dor, aí eu chamei a enfermeira que estava lá, a enfermeira, vamos orar, né? A gente orou um Pai Nosso, e aí já chamaram meu médico e ele já veio assim pra mim, olha, a gente vai ter que abrir a tua barriga de novo, Nossa, né? mãe. Pra poder, porque tu tá com hemorragia interna pra gente poder conter, não sei o que. Eu falei assim, olha, faz qualquer coisa, só faz parar essa dor, porque doía bastante. E aí eu lembro eu cheguei lá já na CTI e tudo, né? Só que assim, quando a gente sai de lá, a gente sai anestesiado, dormindo. E nesse meio tempo, né, já me deixaram em coma induzido. Nesse meio tempo, o que eu consegui ver foi de eu ter levantado, como se eu tivesse levantado e olhado para trás e visto o meu corpo deitado na maca. Na CTI que eu ficava, dos dois lados eram muitas macas com muita gente muito idosa. Então, o tempo que eu fiquei acordada lá, eu vi a gente falecer todo dia, do meu lado. Eu olhava para o lado, estava um paciente, quando eu olhava, dormia no outro dia, ele não estava mais lá, que infelizmente veio a óbito, né? E nesse dia, aconteceu o dia eu estar dormindo, ou anestesiada, enfim. E eu me vi levantando, como assim me sentando, né? Me sentando na cama e olhando, e eu vi que eu estava deitada na cama. E eu olhei para frente, eu vi 3 pessoas de branco na minha frente. Só que assim, essas 3 pessoas de branco, eu não são familiares, né, que já foram, já partiram. Eram 3 pessoas de branco, mas que eu não me sentia ameaçada, digamos assim. Como? Né? Tu te sentiste ameaçada? Não me sentia ameaçada, estavam no pé da minha cama. Tu te sentiu bem com a presença deles? Sim. Aí eu olhei assim, eu não estava entendendo aquilo, né, e já fui acordando, só que nesse espaço de realmente acordar, né, eu lembro. Eu não sei como é que posso explicar isso. Quando a gente... Acho que já apareceu muito em filme até. A gente tá sendo levado por uma maca de hospital, a gente abre o olho e a gente vai olhando o teto, só aquelas luzes passando. Eu vi aquelas luzes como se fosse um túnel. E aí? E era um túnel que ia, e eu cheguei a conseguir levantar assim, o pescoço e olhar pra frente. E eu vi uma luz muito grande branca. E eu já não me lembro de mais de nada. Só já lembro quando eu acordei da cirurgia, que já foram esses 15, 17 dias depois. As pessoas que passam por experiência de EQM, muitas falam desse túnel aí, né? Eu vi esse túnel e foi muito claro assim pra mim, muito Tu claro acha que tu esse chegou lá túnel. na porta lá Eu acho que eu cheguei de na entrada pro porta outro mundo lá e voltou? e falaram pra mim, não é a hora, volta. Aí eu voltei. Caramba, tu sentia medo nessa hora que tu Não tava vendo senti o medo. túnel? Tu Não sentia senti vontade medo. de explorar o túnel, de Não. prosseguir também? Tu acredita que, assim, incrível que pareça, desde quando eu entrei naquele hospital para fazer cirurgia e a cirurgia teve intercorrência e teve tudo aquilo, nunca na vida eu tive
uma certeza maior, assim, que eu não ia sair dali doente, eu não ia sair dali mal, que eu sempre ia me recuperar. A minha cabeça tava assim, eu vou me recuperar aí. Tu já tinhas, né, uma... Uhum. Sabe, eu sei qual é esse hospital, né? A gente não vai falar o nome, mas eu sei qual é. É um hospital que fica pro bairro do Marco, tá? Vai pro bairro do Marco. E tem um relato de lá também que é bem curtinho, bem interessante. Dizem que aparece uma visagem de uma mulher lá, de uma paciente. Dizem que de vez em quando alguém vê essa mulher lá. E que quando a pessoa consegue enxergar essa mulher... Eu vou olhar para o pessoal agora que está assistindo para contar essa história melhor. Quando a pessoa consegue enxergar essa mulher, dizem que ela se aproxima bem da pessoa e fala assim, antes de desaparecer: você sabe quando é que vão me dar a minha alta? E depois ela some. Dizem que várias pessoas já viram nesse mesmo hospital aí, que tu passaste por essa experiência. Mano, o hospital é lugar que, né, acontecem muitas Tem muita coisas. história. Tu tens mais alguma história assim que tu ficaste impactada, impressionada, que tu gostaria de contar pra galera também? Olha, a mais recente foi essa mesmo, né, do shopping, que eu tava trabalhando lá no passado. Essa é a mais recente. É a mais recente. Assim, né, de acontecimentos que foram muito fortes, digamos, né? E Porque... desde então, tu passaste a procurar outras histórias lá dentro do shopping? Não. Não. Tu sabes que eu Não. tenho alguns relatos de shopping lá, principalmente na página, mas tem no canal também. Inclusive desse shopping. Claro, a gente não pode estar falando o nome e tal, enfim. Bom, Carolina Cunha, eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui. Eu vou, antes da gente encerrar aqui, eu vou te pedir para fazer as considerações finais, né, para deixar aqui as tuas palavras finais. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, ao Padrão da Massa, Pizzaria Padrão da Massa, que deixou que nos brinda aqui, a nós, aos nossos convidados, com essa pizza maravilhosa, que deliciosa, que eles fazem. E eles atendem na Cidade Nova, né, estão lá na Cidade Nova, mas atendem a cidade de Ananindeua com delivery. Então, está aparecendo aí novamente o código QR, acessa o Instagram deles e pede a tua pizza que tu vai adorar. Cachaça Fazenda Santa Maria, uma das melhores cachaças do estado do Pará, está lá, na cidade de Abaetetuba, que tem fama, por sinal, de produzir boas cachaças, tá? Casa Nobre, materiais de construção, do meu querido irmão Fladilson Nobre. Fica em Abaetetuba também, mas se tu moras em cidades vizinhas, tu pode fazer uma visita ou então fazer uma consulta mesmo pelo telefone, tá aí. Eles têm preços muito bons, o atendimento lá é nota 10. Consultório do Dr. Arão Tadeu. Pra mim é o melhor dentista do Pará, pra mim. Pensa num cara bom, um cara safo, como a gente fala. Safo. E Sebo e Companhia, do querido Charles Torres. Mano, é tanto livro que eu me perdi lá na quantidade de livros que esse homem tem. Tu é doido, aí o preço então. Então é isso aí. Carolina, quero te agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado. Por favor, deixa aí pra galera as tuas considerações, tuas palavras finais. Eu quero agradecer primeiro o convite, né? Nosso bate-papo foi muito bacana, né? Eu espero que, assim, para mim sempre foi muito difícil de acreditar nessas energias, nessas, né, digamos assim, histórias que as pessoas contam. Mas depois que a gente passa por isso, não tem como a gente negar, né? Então, eu sei que ainda vou ter muita história para contar, espero contar aqui. Ah, né? Com certeza, com certeza. As portas estão abertas, seria muito legal. Eu concordo contigo. O sobrenatural, ele existe, quer queiram as pessoas, quer não. Ele está aí. É só abrir os olhos e enxergar. É isso aí. Obrigado, Carolina. Obrigada. Obrigado aí, Gabriel. Muito obrigado por tu teres acompanhado este Pode Arrepiar até aqui. E até o próximo Pode Arrepiar. Valeu.